Fala galera, André Souza na área e bem-vindo a mais um episódio do Passageiro Apreendedor. Para quem não conhece o canal, eu resolvi criar esse canal para tornar a minha rotina diária de ida e volta ao trabalho mais produtiva. Então o tempo que eu passo no trânsito, e eu resolvi que além de eu sou um absoluto fanático por conhecimento, por conteúdo, e aí eu resolvi que eu ia, de certa forma, pegar essa minha paixão e transformar em algo mais produtivo, e resolvi falar sobre empreendedorismo nesse caminho de casa ao trabalho. Afinal, eu tenho 37 anos e esse ano de 2019, mais especificamente em agosto, vai fazer 20 anos que eu empreendo. Eu só trabalhei CLT um ano da minha vida e de lá pra cá eu comecei a empreender, onde dei várias cabeçadas, enfim, eu queria compartilhar isso um pouquinho com quem tiver afim desse tipo de conteúdo. Legal? E eu acredito que o empreendedor, ele deve ser um constante aprendedor. Então ele tem que estar o tempo todo aprendendo. Fala-se muito hoje em aprender, desaprender e aprender de novo, por conta da velocidade com que as coisas estão acontecendo, por conta das transformações. Então a tecnologia é muito responsável por todas essas mudanças, né? Essa transformação. Todo mundo fala que tem duas situações, né? Era de mudança, e nós estamos, na verdade, numa mudança de era, né? As coisas estão mudando de uma certa forma que daqui a pouco... Hoje já está mais assim, mas daqui a um pouco tempo as coisas serão absolutamente diferentes do que eram alguns anos atrás. E numa brutal diferença, numa escala absurda. Isso graças à tecnologia, né? Então, eu acredito que o empreendedor tem que aprender todos os dias, ele tem que se reinventar todos os dias, para que ele possa enfrentar os desafios e os obstáculos de ser empreendedor. Eu já tive várias experiências com vários tipos de empreendimentos e diversas atividades diferentes, e eu entendo que ser empreendedor não é nada romântico e nem fácil. Então é por isso que eu vim dividir isso com vocês, porque eu acredito que quanto mais se fala sobre o assunto, quanto mais se fala na real sobre o assunto, né? Porque tem muita gente falando de empreendedorismo hoje em dia, empreendedorismo é moda, só que tem muita gente colocando o pé pelas mãos e tem gente fazendo besteira, achando que empreender é um filme de Hollywood. Então é isso aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que existem dois pontos de vista. No meu caso, tá? Na minha experiência, eu entendo dessa forma. Um é do lado baseado no poder da mente, no livro Segredo, na positividade. E o outro, ele mudou um pouco o meu modo de pensar a partir do momento em que eu li o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Para quem não leu, vale super a pena, porque ele entende e respeita esse lado do pensamento positivo, mas ele também traz uma reflexão muito importante de como lidar com as coisas. Então hoje nós vamos falar de meta e objetivo. Então quando você pega do lado do livro O Segredo, baseado no poder da mente e da positividade, eles pregam que você tem que ter todas as suas metas definidas, específicas, colocadas num mapa mental, que nada mais é do que, pode ser qualquer coisa, uma folha de caderno, uma página de computador. Ou seja, um mapa mental é um lugar onde você coloca tudo aquilo que você quer atingir, né? Todos os seus objetivos e metas, e você deve olhar para ele todos os dias, você deve fazer um pensamento positivo, materializar tudo aquilo, para que o universo te ajude a concretizar tudo aquilo. Então, primeira coisa, tem muita gente que não sabe filtrar, né, os contextos de livro, os métodos, enfim, e acha que, infelizmente, você pensar positivo, ter um mapa mental, olhar para ele todo dia, que as coisas vão se resolver, e não é bem assim. E assim como várias coisas na vida não são assim, mas existem essas pessoas que elas levam tudo ao pé da letra, elas acabam confundindo as coisas, e aí os resultados não são nada legais, e aí o efeito colateral é pior um pouco. Então, fala-se muito dessa história do mapa mental. E aí o outro livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, vem com uma pegada
na minha opinião, mais realista da situação. Então, uma das coisas que ele fala que eu achei fantástico é assim, cara, mapa mental nada mais é do que vou dar um exemplo de um papel. O cara tem lá numa cartolina uns recortes de papel, umas metas estabelecidas, escritas e tal, bem definidas, coloca na porta do guarda-roupa e todo dia de manhã, quando ele levanta para trabalhar, ele olha aquilo, mentaliza e vai para a luta, né? Vamos dizer assim, vai para a batalha. E aí, o livro fala que é o seguinte, o processo de você todo dia tá olhando para aquele papel, para aquelas gravuras, para aqueles recortes, para aquelas anotações, só faz com que você fique lembrando todo o tempo as coisas que você não tem. Então aí você coloca um carro novo, aí você não tem. Aí você coloca uma casa nova, você não tem. Você quer viajar para não sei onde, você não tem. Então assim, eu não estou aqui para falar o que é certo ou o que é errado, eu estou aqui para colocar o meu ponto de vista sempre, eu quero que vocês entendam isso, baseado no que de como eu levo a minha vida, porque realmente tem bastante coerência o que ele fala. Porque para a pessoa que tem maturidade suficiente para entender que o mapa mental é algo a ser atingido, é algo motivador, falta essa maturidade e a pessoa não entende isso. E aí, do outro lado, falando assim, pô, todo dia eu vou ter que olhar para isso para entender o que eu não tenho. Então, por isso que eu falo, a gente precisa filtrar tudo que a gente aprende, tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta. A gente precisa fazer um filtro e tentar fazer uma adequação à nossa vida, ao nosso dia a dia. Porque quando você adequa na sua realidade, na sua crença, nos seus valores, sabe, na sua experiência. Então, eu acho que tudo na vida deve ser pensado, analisado, filtrado e aproveitado aquilo que lhe cabe. Porque nem sempre o que é bom para mim é bom para você, é bom para o outro. Então cada um tem um jeito de lidar com a situação. Então eu acredito sim que nós devemos ter metas bem definidas, devemos saber onde a gente quer chegar, devemos ter metas factíveis e possíveis, tá? Porque a meta, quando ela ultrapassa o limite do factível, ela vira sonho. Então existe uma linha bem tênue entre sonho e meta, tá? Porque sonho é uma coisa, todo mundo deve sonhar. Segundo o Jorge Paulo Lema, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então sonhe grande, e eu concordo plenamente com isso. Eu sou um exímio sonhador. Eu sonho talvez desde que eu tinha 9 ou 10 anos, sonho demais. Depois até posso contar um episódio que eu tinha na escola lá, que a minha mãe até foi chamada na escola, mas enfim, isso fica para um outro episódio. Então assim, eu concordo que a gente deve sonhar assim. Então as nossas metas, elas têm que estar muito bem pré-estabelecidas. Devemos saber sim onde a gente quer chegar, devemos almejar as coisas que nos fazem bem, buscar aquilo que é bom para nós, e em consequência bom para os outros, para os que nos cercam, para os que compartilham com a gente de alguma forma. Devemos ter metas sinceras, metas corretas, sem que a gente precise se dar bem no fracasso de alguém, fazendo sempre pelo caminho correto, legal. E então a gente sim deve ter as metas pré-definidas, porém a gente não deve se frustrar com as metas. Então, quando você estabelece uma meta, eu acho que mais importante do que estabelecer uma meta é estabelecer um caminho, né? Uma trajetória para conquistar essa meta. Porque se você tem uma meta definida, bem definida, e não tem pelo menos uma ideia de por onde você vai começar, para onde você vai, de que forma você vai para atingir essa meta, aí é um problema complicado. Porque você materializa aquilo, você pensa naquela meta, só que você não sabe nem por onde começar, você não sabe nem o que você vai fazer. Então, acredito que mais importante do que a meta pré-estabelecida é pensar, refletir sobre o caminho, sobre as possibilidades para atingir essas metas. Eu faço um exercício, e assim, é muito interessante, gente, porque eu nunca fui o cara mais disciplinado, mais organizado, mais regrado. Então, assim, demorou muito para eu definir as minhas metas, tá? E mesmo hoje, definindo as minhas metas, eu não sou o cara de todas as planilhas, eu não sou o cara do mapa mental,
Eu tenho uma força muito grande de pensamento, de crença, uma resiliência, acredito eu, bem elevada, um casco grosso, mas eu continuo levando a minha vida, as minhas metas, de maneira sutil. Eu vou acompanhando as metas gradativamente. Então eu acompanho diariamente, eu acompanho semanalmente, eu acompanho. Eu não fico debruçado sobre as metas, sobre os números, sobre aquilo, não. Eu procuro sempre os caminhos. Então eu passo a maior parte do meu tempo buscando caminhos, porque a meta eu já sei. Uma vez que eu defini a minha meta, que eu estabeleci a minha meta, eu já sei o que eu preciso de meta. Agora, eu estou o tempo todo no exercício de entender o caminho, de buscar a solução, de buscar ações, de buscar execuções para chegar na meta. Tá? Então eu sou muito... eu vejo a meta muito como um todo. Tá? Eu não vejo uma meta muito específica, eu vejo como um todo e eu estou o tempo todo... E eu acompanho a minha equipe, acompanho os meus colaboradores da mesma forma. Então a gente estabelece algumas tarefas, a gente vai buscar a tarefa, a conclusão da tarefa, a execução da tarefa, está em cima das tarefas do dia a dia, e aí a gente começa a medir qual foi o resultado dessa tarefa em relação à meta. Pô, deu resultado, não deu, arrumou, então assim, e a gente está o tempo todo arrumando. Arrumando, o que eu falo, corrigindo rota. Imagina um avião, ele está lá voando, está lá no céu, tem aquele monte de reloginho. Então, o que são os reloginhos do avião? Os reloginhos do avião são o controle, né, para chegar no objetivo. Então, você aumenta a pressão, diminui a velocidade, motor, turbina, altitude, latitude, ali você vai se controlando. Então, as suas atividades diárias, elas são os seus reloginhos da cabine do piloto. E aí você vai adequando, você vai corrigindo uma rota aqui, corrigir outra ali, de repente você está fazendo uma coisa que não deu certo. Pô, eu tenho que ir para frente e de repente está saindo de lado. Então eu corrijo a rota, eu trago para cá e falo, isso aqui não deu certo, vamos mudar, vamos por esse outro caminho. Porque assim como eu disse no começo do vídeo, as mudanças são muito constantes, a tecnologia, as transformações. Hoje o que é bom hoje, amanhã já não é, daqui 5 minutos não é. E aí toda hora lança um aplicativo, lança um outro ponto de vista. As pessoas acabam... as pessoas, elas hoje, elas estão muito conectadas, então qualquer coisa que acontece elas já estão sabendo. Então elas não perdem muito tempo para de repente trocar, mudar de opinião. Elas mudam de opinião muito rapidamente, até porque quando elas têm dúvida elas vão buscar informação. Porque hoje está tudo na palma da mão e há alguns cliques, né? Então alguns processos muito simples elas conseguem chegar na informação que elas precisam. Então essas mudanças, elas são corriqueiras, elas são rotineiras, né? Todos os dias. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, assim, não tenha medo de errar, não tenha medo de testar, entendeu? Precisa fazer um produto, lançar um produto. Chega numa versão que você acha que está ok, que dá para colocar, que dá para lançar, lança, adequa no caminho, adequa escutando o seu cliente, adequa entendendo o que o cliente quer, o que ele está falando. Então assim, não tenha medo de errar, se você errar você volta para trás, você faz de novo, né? Eu acho que tudo que você faz tem que ter um mínimo de coerência para entender se ele pelo menos é viável. Né? Então, ele é interessante. Muitas pessoas falam que feito é melhor que perfeito. Então tenham isso também como não como um mantra na sua vida. Não vai pegar isso, não, isso aí é o que vai me fazer arrebentar. Não vai, porque uma hora você tem que ter excelência, você tem que buscar a perfeição de alguma forma, porque você tenha diferencial e tal. Feito é melhor que perfeito no primeiro momento. Então você faz e lança. Fez, lançou, depois você vai adequando, vai arrumando no dia a dia. Então não tenha medo de errar. Então assim, estabeleça as suas metas, seus objetivos, trace o caminho, faça uma programação do que você vai fazer, como que você vai fazer, você vai lançar produtos, você vai lançar novidade, você vai fazer releitura do que já tem, você vai lançar uma forma diferente de venda, tudo em prol de alcançar a sua meta e seu objetivo, tá? Então é isso, não fique bitolado, não seja o maníaco das metas. O maníaco das metas geralmente sofre muito porque ele vive num constante
limiar da ansiedade, né? Então ele vive ali no limite. Então para dar uma descompensada emocional, para ele ter um surto de ansiedade, para ele ter uma crise, é um caminho muito, muito perigoso. Então toma cuidado, procura, já falei, desestressar, dar uma descarregada de alguma forma, para que você não sofra as consequências. Então, é o que eu digo, os extremos sempre são perigosos. Então, cuidado com os extremos, cuidado da forma que você lida com os conteúdos, as leituras, as coisas que você lê, assiste, ouve. Então, cuidado, sempre faça um filtro e sempre adeque para a sua realidade. Acho que esse é sempre o caminho. O caminho do meio, o equilíbrio, né? O equilíbrio entre as coisas que você faz, eu acredito que sempre é o melhor caminho. Legal? Então, espero que tenha ajudado de alguma forma com esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer falar de empreendedorismo, porque é uma coisa que eu amo fazer. Essa agitação, essa batalha constante, essa não rotina, esse processo criativo, isso é o que me move, isso é o que me faz acordar cedo todos os dias, isso é o que me motiva. Enfim, essa correria realmente é o meu shot de energia para continuar nessa vida, porque eu acho que é isso que faz o empreendedor. Então, empreendedor, ele pode treinar, ele pode se tornar, mas ele sempre tem que ter alguma coisa dentro dele, tem que ter uma faísca ali, sempre a ponto de explodir, de dar combustão, para que você possa fazer isso com tudo, com tesão, com amor e com aquela garra, aquela energia. Então, eu sou um fanático pelo empreendedorismo e por isso eu resolvi dividir isso com vocês. Então, eu espero que tenha ajudado de alguma forma e não perca o próximo episódio do Passageiro Aprendedor e vem nessa carona aprendedora, porque acredito que pode fazer a diferença, pode te ajudar aí nesse caminho. Vamos compartilhar, vamos dividir as dores, porque assim a gente vai ser mais forte e a gente vai se tornar melhor. Legal? Grande abraço e até a próxima. Valeu!